Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Danilo Augusto, esse é o canal Fino da Bola e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre esse clássico entre São Paulo e Corinthians que aconteceu nesse domingo, válido pela rodada de número 5 do Paulistão 2023. O São Paulo que teve um volume de jogo maior, uma equipe voluntariosa, jogadores com muita vontade, muita disposição, buscando o jogo, tentando as jogadas pelas pontas, tentando alternar entre um lado e o outro, fazer as inversões de bola, mas o que acontece, o que a gente vê e percebe que somente posse de bola, ser voluntarioso, ter muita vontade, estar com um maior volume de jogo, isso não vai resultar em uma vitória ou em um resultado positivo. Nós vimos isso ontem, um time que praticamente mais atacou do que se defendeu e o outro time que se defendeu muito bem, que foi o Corinthians, fez a sua proposta de jogo e acabou executando bem. Corinthians que jogou ali por uma bola ou outra, conseguiu em alguns contra-ataques chegar com perigo ao gol do São Paulo. Basicamente foram esses dois lances de gol que o Corinthians conseguiu chegar ao ataque, fez os gols, foi muito eficaz. E aí acontece que o Corinthians saiu com a vitória nesse jogo, nesse clássico do domingo. A gente viu que a diferença técnica fez a diferença no placar, porque o São Paulo teve esse maior volume de jogo, mas tecnicamente o Corinthians foi lá, conseguiu em duas boas jogadas de contra-ataque fazer o gol, um pouco também pela falha do sistema defensivo, acabou mostrando a sua realidade, o que eu vinha analisando bem até os jogos que o São Paulo havia feito até o momento, principalmente ali contra o Palmeiras, mas quando a gente olha a fundo esse resultado contra o Palmeiras, a gente vê que o Palmeiras também pecou muito nas suas finalizações, talvez o Palmeiras venceria o jogo naquela oportunidade, apesar que eu também achei que o Palmeiras não jogou bem, tão bem assim contra o São Paulo, e o São Paulo realmente naquele jogo marcou bem. Nesse jogo contra o Corinthians já foi mostrando uma realidade maior do sistema todo defensivo ali do São Paulo, mostrando algumas deficiências. Ontem eu não gostei do Alan Franco, achei ele lento, né? Ele foi bem na saída de bola, mas na parte defensiva, no que diz respeito à marcação, à recomposição, eu achei que ele em muitos momentos lento, muitos momentos perdendo na corrida para alguns atacantes, até para o Roger Guedes, por exemplo. Naquele lance do segundo gol, na minha opinião, a falha foi dele, porque ele poderia ter chegado num lance daquele, você já chega o carrinho tirando a bola para lateral, ou fazendo a falta ali, porque o contra-ataque era muito perigoso, e naquele momento você vê que ele até meio que tira o corpo ali para não fazer a falta talvez, e o Roger Guedes passa muito fácil, de uma forma até tranquila por ele, consegue um cruzamento, aí também ao meu ver, não sei, a bola foi na pequena área, ali na entrada da pequena área, talvez o goleiro Rafael poderia ter cortado aquela bola, mas o que acontece é que o sistema defensivo não foi legal. O passe do Renato Augusto no primeiro gol quebrou a defesa do São Paulo, mas quando ela vai se recompor, né, quando o jogador do Corinthians recebe ela ali na ponta direita, na entrada, dentro da grande área já ali do lado direito, para fazer o cruzamento para trás, os jogadores de São Paulo estão todos olhando para a bola e eles acabam deixando o Adson livre no meio da área, até o próprio Orejuela depois tenta ali no carrinho tirar, mas ele chega atrasado também, ou seja, o jogador do Corinthians estava totalmente livre na área, os jogadores de São Paulo acabaram olhando para a bola, marcando a bola e esqueceram esse jogador livre dentro da área. É lógico que é um começo, o segundo clássico do ano, ainda não vou dizer que o ano está acabado, mas quando a gente olha para as perspectivas do São Paulo, a gente fica preocupado. E olha ainda principalmente em relação às escalações, às modificações, porque durante os primeiros jogos aí dessa temporada, eu falava sempre em relação a um meia de criação, onde o Rogério Ceni estava sempre insistindo com o Luciano ali naquela função de camisa 10. Mas ontem a gente viu que o Luciano ele fez falta, mas não, logicamente, nessa função de 10. Quando o Luciano entrou em campo, no segundo tempo, quando ele foi a campo, você vê que ele já fez aquela função mais próxima ao Calleri, ali onde eu creio que ele deve jogar. Nem que você tire, não sei, talvez ali o Wellington Rato ou o próprio David, mas o Luciano, para jogar, ele tem que jogar ao lado do Calleri. Eu até vejo que seria interessante os dois jogarem juntos. Ver a diferença quando o Luciano entra em campo, num jogo ainda como esse, um jogador que ele já tem, já é tarimbado, um jogador experiente, um jogador experimentado, ele entrou bem na partida. E não fazendo, lógico, a função do armador. Só que aí o que acontece? Aí quando você olha para os jogadores do meio de campo, que em tese seriam os que armariam o jogo, estariam na função de armar o jogo, praticamente aí 3 jogadores que não são dessa função. O Jackson Mendes ele jogou mais recuado, praticamente como primeiro volante, ainda achei que foi uma boa partida dele, mas o Pablo Maia não consegue armar, ele não está conseguindo marcar direito.
Você vê que tecnicamente, ainda mais nesse jogo, ele não estava bem. O Nestor muito fraco, muito abaixo da média. Não que ele também seja um craque, mas ontem ele estava abaixo da média, principalmente quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Após o São Paulo tomar o primeiro gol, o Nestor ele deu uma caída, não sei se em relação à questão mental, né, o psicológico, deu uma balada ali, mas você vê que ele não conseguiu armar as jogadas, ele perdeu muitos lances, muitas divididas. Ele já não é um jogador com uma força física que ajude ele a ganhar divididas, mas ele estava ainda pior nesse quesito. Então a gente vê que o São Paulo ele tem esses problemas onde o Rogério ele não consegue fazer um meio de campo armador. E aí você coloca jogadores como o Luciano que ficaram no banco, o próprio Luan que entrou bem no segundo tempo, gosto do Luan, aí talvez fosse sei lá, o Rogério tentar colocar o Luan como mais marcador e o Jackson Mendes como segundo volante e tentar achar um meio de campo, um cara armador, né, ou talvez o Galo, porque ele vinha jogando bem, apesar também que o Rogério quer colocar, insiste em colocar o Galo como centroavante, e aí é outro ponto que a gente tem que ressaltar no jogo de ontem, Galo e Gabriel Neves fora do banco novamente. O Galo já havia ficado fora do banco, fora do jogo, né? Não foi relacionado contra o Palmeiras. O Gabriel Neves nem vem sendo relacionado aí, não sei o que acontece em relação a esses jogadores, principalmente o Gabriel Neves, essa birra aí do Rogério, esse trato que o Rogério tem com esses jogadores. O que acontece é que o Galo ficou fora do banco, era um jogador que seria muito útil ali no meio de campo, até ajudando mais à frente a equipe do São Paulo. Ficou fora do jogo, um jogador que estava em uma ascensão, ele fez dois gols contra a Portuguesa, e você tira um jogador desse do jogo, você tirar ele do time titular já seria até algo assim de ser questionado, mas você nem relacionar um cara desse para o jogo, então assim, é muito estranho isso, algumas atitudes que o Rogério ele toma, não sei se ele... essa é por falta de perícia mesmo dele como técnico, se ele é ruim mesmo como técnico, ou se é porque ele quer ser aquele cara que, não, eu que mando aqui, eu que dou as ordens aqui, tudo tem que tocar do meu jeito, tal. Ele tem essa forma, né, de lidar aí como é o cara que manda nas coisas, então, mas só que assim, tudo isso atrapalha o São Paulo, e tudo isso acaba atrapalhando o São Paulo, e a gente vê que tem jogadores que não tem condições de jogar no São Paulo, principalmente no time titular. O Orejuela, terrível. O Rodrigo Nestor também não foi bem. E assim, lógico, a gente pega alguns jogos, ele foi bem, ele conseguiu dar uma consistência ao time, um jogo ou outro, até armar o time um jogo ou outro, bons passes. Não é um jogador terrível, mas quando chega em jogos decisivos como esse, o cara não consegue jogar, o cara se abate em um resultado quando é adverso. Então não tem condição de jogar no time titular do São Paulo. Aquele Thales Magno também, Thales Costa, né, aliás, que entrou no segundo tempo também, que é meio que um dos queridinhos do Rogério Ceni, é outro jogador que, tudo bem, entrar no segundo tempo em um determinado jogo ou outro, mas para um jogador desse, entrar em um jogo como esse que estava perdendo, ele não vai ser o cara que vai mudar o jogo, né? Não é um cara que vai mudar o jogo. Ele não entrou até tão mal assim, mas você vê que ele não fez tanta diferença na partida, não, vamos dizer assim, não ajudou tanto a partida. E aí o que acontece é que o São Paulo, quando a gente vê essa equipe de São Paulo dessa maneira, né, com jogadores apenas mais dispostos, mais voluntariosos, um time com muito volume de jogo, mas estava já perdendo por 2-0, aí no segundo tempo acabou fazendo o gol ali com o Luciano, diminuiu o placar, e pro final do jogo é aquele abafa, e o time acaba ficando bagunçado. O Rogério Ceni colocou o Pedrinho, que até entrou bem, tentando as jogadas individuais, um jogador talvez que mereça mais um tempo ali na equipe, um jogo ou outro tentar entrar como titular também, não sei, mas enfim, o time de São Paulo ficou meio bagunçado, e até nesse momento vamos dizer assim, de desespero, de tentar dar um sufoco ali para o Corinthians, o time não tem a capacidade de cruzar uma bola certa na área. Até o Arboleda tentou alguns cruzamentos terríveis, joga no segundo pau, não tem ninguém lá, joga os cruzamentos bem fáceis para a zaga tirar. Então até nisso São Paulo não consegue ter essa qualidade de tentar mandar uma bola ainda perigosa num momento como esse na área. Tudo bem, né? No final do jogo ali acaba esquecendo um pouco a tática, né? As questões táticas ali, a organização do time, mas pelo menos um cruzamento na área direita para tentar fazer um gol, uma cabeçada, nem isso São Paulo conseguiu. E aí depois na entrevista coletiva do Rogério Ceni, teve algumas questões ali que ele foi perguntar. Ele falou sobre esse resultado negativo diante do Corinthians em casa, quebra desse tabu que desde 2017 o Corinthians não vencia no Morumbi. Ele falou que é muito ruim perder, ainda mais um público como ontem, que a torcida, a parte aí, deu um show, né? 55 mil pessoas, poxa,
como é bonito a gente ver o Morumbi lotado. Eu que já fui em alguns jogos, quando eu tive a oportunidade de assistir o Morumbi lotado, é realmente um espetáculo, uma festa muito bonita da torcida do São Paulo, e mesmo assim o time perdeu e o Rogério fica dando essas desculpas de que está pensando lá para frente, está deslumbrando coisas boas para frente, tirou coisas positivas desses jogos, principalmente desse jogo aí contra o Corinthians, apesar da derrota. Eu não vejo dessa maneira, porque eu na verdade fico muito preocupado com uma derrota como essa, mas enfim, é a visão dele. E aí ele foi falando do Mendes armando o jogo, o Pablo Maia armando o jogo, também o Rodrigo Nestor falando que gostaria de ver um time mais marcador, mas também que consegue armar as jogadas, e também não concordo com ele, porque não são jogadores para essa função, não são camisa 10. Tudo bem, começar uma jogada ali é uma coisa, agora você ter um passe final, como por exemplo, você pega o exemplo do Corinthians, o Renato Augusto precisou de uma bola para deixar o menino ali em condição de cruzado, uma bola perfeita que ele deu para o rapaz ali e praticamente desmontou a defesa do São Paulo. O São Paulo não tem um jogador como esse, né? E ele foi falando também dos estrangeiros, do limite, ele acabou criticando, meio dando uma criticada na diretoria por conta do planejamento, que são 5 estrangeiros, até eu entendo isso daí, mas poxa, por mais que ele falou que o Galopo não joga na lateral direita, o Galopo não é um lateral direito, então ele teve que colocar o Orejuela. Poxa, mas você tendo um cara como o Orejuela que está com a moral dele lá embaixo, a parte emocional dele deve estar abalada, que recebe muitas críticas, e já é um cara que não é bom mesmo, tecnicamente muito fraco. Pô, você tenta então durante o treinamento, já que ele gosta tanto aí de improvisar, porque ele já durante os treinamentos da semana, ele já não vai treinando algum ali do meio de campo, alguém ali que possa fazer essa função de lateral ali, porque ele falou que os outros jogadores ele não poderia tirar, que era o Caleri, que também era o Alan Franco, o Mendes, tudo bem, até entendo, mas o Orejuela era um cara que poderia tirar muito bem. Né? Para mim, assim, ele estando ou não estando, ou até o outro menino lá que entrou, que nem é lateral direito, na verdade joga pela esquerda, entrou até melhor que o Orejuela, todo torto, porque pega a bola com o pé esquerdo ali, fica meio estranho para ele fazer as jogadas ali pela lateral direita, e ainda assim ele entrou melhor o Orejuela. Né? Mas enfim, aí o Rogério falando também do Luan, que foi perguntado sobre o Luan, por que ele não joga, e ele falou que o Luan ele não aguenta o ritmo da equipe, né? Pelo que eu entendo, dá a entender que o Luan é aquele cara mais de marcação, que ele quer um cara que, além de marcar, sabe sair jogando, mas é um cara que ele vai dar mais consistência, né, para a equipe. O Rogério não vê desta maneira. Bem, infelizmente o que nós temos é isso daí, e nós vemos a realidade entre as duas equipes. A realidade é essa, que uma equipe que no caso é do Corinthians, tecnicamente superior do que a do São Paulo, não vou dizer infinitamente ou muito superior, mas é superior, tem jogadores capazes de decidir com um lance, como por exemplo o Renato Augusto, até o Roger Guedes ali em algum outro momento. Tem jogadores que têm experiência, são jogadores vitoriosos, como o Fagner, o Cássio, o Gil, o Balbuena, então, o Fábio Santos. São jogadores assim cascudos, experientes, são mais velhos, é uma equipe mais velha, mas são jogadores que souberam conduzir no final ali mesmo, tomando o sufoco do São Paulo, conseguiram conduzir. E a gente vê que outra diferença, né, da equipe, dos dois, a própria mentalidade das equipes, essa mentalidade vencedora, e o São Paulo ainda tem essa mentalidade aí que tem que sair do sufoco, né? Uma mentalidade, nós estamos numa fase difícil, não ganhamos nada, temos que colocar o São Paulo de novo nos trilhos, então não é uma mentalidade vencedora, é ainda aquela mentalidade de retomada de um time grande, e a realidade dos dois times, né? A realidade das duas equipes, ao meu ver, é que o Corinthians vai brigar por coisas maiores aí, por posições melhores nos campeonatos, tentar brigar, não vou dizer talvez por título, por conta de Palmeiras e Flamengo, que tem uma capacidade melhor, aí tem elencos melhores, mas vai brigar por coisas melhores, vai estar mais em cima ali das tabelas, e o São Paulo vai ser aquele time que ele vai passar, jogar com um time menor, vai ganhar bem um jogo ou outro, um outro time menor ali, médio, vai passar uma vergonha, pega um clássico, às vezes consegue um empate, talvez até uma vitória, dependendo do outro time, se não estiver bem, mas desse jeito aí a gente fica até preocupado, não há muitas perspectivas se não mudar algumas coisas, né? Não vou dizer assim, tem que tirar ou não o Rogério, mas a gente vê que já tem algumas coisas que já começam ou já continuam irritando a torcida. Vamos para a nota dos jogadores, né? O Rafael, ele fez uma defesa ali no segundo tempo, mas tomou 2 gols, é difícil você dar uma nota boa, razoável para quem toma 2 gols, não vou dizer que ele falhou, assim, que foi culpa dele, frangou, talvez no segundo gol ele poderia ter tirado aquela bola no cruzamento, mas aí, né, mais é uma percepção de quem está de fora. Eu dou nota 4 para o Rafael, o Orejuela era bom, às vezes nem dá nota, mas nota 3, 2, 3, é uma nota baixíssima aí, até menos, porque né, sem condições, não tem técnica nenhuma, não dá.
Caio Paulista entrou no lugar dele, 5,5, né? Entrou um pouco melhor que ele, também não é lá grande coisa, ainda mais ele fora da posição, até complicado, é perigoso até queimar um menino, né? Colocando ele numa posição dessa, nota 5,5 Caio Paulista. O Arboleda, melhor ali do sistema defensivo, nota 6. O Alan Franco, nota 4,5, alguns lances muito lentos, perdendo na corrida para alguns adversários, alguns botes errados, aquele principalmente o do segundo gol da equipe do Corinthians. Ele poderia ter dado um carrinho ali, tirado a bola para o lateral, até feito a falta no próprio Roger Guedes, nota 4,5 para o Alan Franco. O Wellington também muito mal, não acertando o cruzamento, as jogadas tentava, não conseguia, 1 contra 1 não estava levando vantagem, 4,5 para o Wellington. Pablo Maia, nota 5, também não armava, não estava marcando bem, nota 5 para Pablo Maia. O Luciano, que entrou no lugar dele, fez o gol, uma boa participação, nota 6,5, conseguiu dar uma nova cara ali para o ataque do São Paulo, incomodou mais o Corinthians, fez um gol também, 6,5. E Egson Mendes, nota 6,5. E Egson Mendes, eu gostei assim da saída de jogo dele, ele é um jogador que se move bastante, tem uma mobilidade muito boa, talvez um dos melhores aí do time no jogo de ontem, mas também não foi lá grandes coisas. O Luan entrou no lugar dele, entrou, nota 6, tentou ali conter os ataques do Corinthians, conteve de certa forma. O Corinthians também já não está atacando mais, depois dos 2-1 aí, não estava muito afim de atacar, estava mais querendo se defender. Rodrigo Nestor, nota 5, muito fraco, partida fraca, né? Principalmente depois do primeiro gol do São Paulo, caiu muito de produção. O David, nota 5,5, também muito fraco, tentou algumas jogadas, mas sem êxito. Thales Costa entrou no segundo tempo, ainda coloco nota 6, que ele deu uma certa mobilidade ali no jogo, mas também não mudou muita coisa, né? Não foi um cara que se destacou. O Wellington Rato, nota 6, tentou também algumas jogadas, alguns chutes, era o que mais tentava, um chute ou outro ali, mas também é uma partida abaixo das outras aí. Pedrinho entrou com uma certa mobilidade, tentando jogadas individuais, tentando dar trabalho ali, principalmente para o lado esquerdo do ataque de São Paulo, lado direito da defesa do Corinthians, mas também não conseguiu mudar tanta coisa na partida. O Caleri, nota 5,5, a bola não chega para ele, não tem ninguém que possa servir uma bola para ele. Teve até um chute perigoso que o Cássio defendeu no primeiro tempo, mas porque a bola meio que sobrou, o David deu uma ajeitada ali para ele, mas não conseguiu muita coisa. Bem, o São Paulo, que após essa derrota ainda continua líder do seu grupo B, com 8 pontos. Em segundo está o Água Santa com 5, em terceiro Mirassol e Guarani com 4, mas o Mirassol tem um jogo a menos, ele joga agora nesse meio de semana contra o Palmeiras, e se vencer pode ir a 7 pontos. O próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Paulista será no próximo domingo, dia 5/2, contra o Santo André, às 16 horas, lá no estádio Santo André, mando Santo André, e vamos ver aí o que o Rogério vai fazer durante a semana, se vai dar uma ajustada no time, o que ele vai mexer aí para melhorar essa equipe do São Paulo. No mais, meus amigos, eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like também. Caso não seja inscrito no canal e queira aí estar recebendo esse conteúdo, estar participando aí conosco desse canal do Finos da Bola, sendo um dos participantes da nossa comunidade aí, se inscreva no canal também, que é muito importante. Ative o sininho de notificações também, para que você possa receber a notificação sempre quando um vídeo novo for postado aqui no canal, e que você continue aí conosco assistindo os próximos vídeos. Então até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos vocês, e não se esqueçam que aqui é você quem joga o Fino da Bola. Valeu!